Hoje a gente está começando aqui uma série nova baseada no livro de Judas. Já ouviu falar do livro de Judas? É um dos menores. Se não me falha a memória, Judas e Obadias são os únicos. Aliás, tem 3ª João também. Judas, Obadias e 3ª João são os que nem têm capítulos. Tem só versículos. Judas é uma cartinha miudinha que fica antes do livro de Apocalipse. Mas antes de entrar nesse livro, eu quero criar um cenário aqui para nos ajudar a entender o tema dessa epístola. O cenário é o seguinte, é uma hipótese. Faz de conta que você herdou um tesouro, um baú, cheio de coisas caríssimas. Imagina dentro desse baú que tem correntes de ouro. Imagine que dentro desse baú tem uma escritura de um baita sítio ou uma fazenda. Está lá. Imagine que tem chaves de carros antigos do seu bisavô, tataravô, relíquias, que valem muito. Tem muita prata, muito ouro lá. E isso foi reservado para você. Eu sei que é muito raro a gente ter uma herança assim tão boa, né? Mas só para ajudar na nossa imaginação, tá? Aí quando você recebe esse baú, você vê que o cadeado dele está todo arranhado. E que dentro dele, mãos indevidas tentaram roubar. E quando você vê ali que está na cara que alguém tentou roubar, você fica até pensando, será que levaram alguma coisa daquilo que é meu por direito? Você fica até pensando assim, será que alguém conseguiu roubar? Ou alguma coisa impediu essa pessoa de roubar? Né? Que apesar de tudo ainda chegou aqui às minhas mãos esse tesouro. Com esse pensamento em mente, tem algo que nós ganhamos pela fé, que é um tesouro inestimável, caríssimo, preciosíssimo, que foi dado para nós, muito mais precioso, valoroso do que as maiores riquezas do mundo. A fé. E Judas, quando ele escreve a epístola dele, ele tem em mente isso. Com esse cenário que eu pintei, a gente vai ler então o texto. Esse é o tema da epístola. Toda a epístola, todo livro da Bíblia tem um pensamento central. O pensamento central de Judas é que todos nós fomos convidados, mais do que convidados, convocados a batalhar pela fé. Então vamos lá. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram, essas palavras são importantíssimas, chamados, amados, guardados. Na epístola de Judas, ele usa várias vezes o trio de 3 situações, 3 palavras-chave ao longo da epístola. Ele já começa com essas 3 aqui, e essas 3 aqui, ó. Misericórdia, paz e amor. Amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor sejam adicionados à vida de vocês. É adicionados? É diferente, né? Olha o que o Espírito Santo deseja para nós, uma multiplicação de misericórdia, de paz e de amor. Sabe, quem é esse Judas? Que era um nome muito popular no Novo Testamento. Tem vários Judas. Judas, diferente do Iscariotes, tá? O Judas Iscariotes, que na verdade Iscariotes
é uma maneira de falar, ele era de Queirote. Aí no português fica Iscariotes. Judas de Queirote, que era o lugar onde ele nasceu. Esse Judas Iscariotes difamou os outros Judas, porque você não vê alguém colocando o nome do seu filhinho de Judas, que é o nome, né? Só que se você colocar o nome de Judas, você já põe um rótulo no garoto, faz de conta que o garotinho está passando, aí alguém já fala, lá vai o Judas, olha lá. Então, a gente não coloca o nome de Judas. Mas é um nome, gente, sabe o que significa Judas? Louvor. Ah, vem do Judá, do Antigo Testamento, filho de Israel. Lembra que José tinha vários irmãos, entre eles Judá? Judá quer dizer louvor. Mas como aquele miserável do Judas, traidor, manchou o nome Judas, só que agora um Judas piedoso se levanta para denunciar aqueles que abandonam a fé, dos quais o Judas Iscariotes é o seu maior representante. Esse Judas, ele é irmão de Jesus. Você sabia que Jesus tinha irmãos? Não por parte de Maria, de José, porque Jesus foi nascido pelo Espírito Santo de maneira sobrenatural. Mas Maria e José, depois que Jesus nasceu, nasceram outros irmãos e irmãs de Jesus. E isso está escrito aqui na Bíblia, está escrito em Mateus 13:55, por exemplo, está escrito assim, as pessoas comentando, porventura não estão aqui os irmãos de Jesus, que são 4, esse Judas, um outro chamado José, um outro chamado Simão, e um outro, Tiago. Tem gente ligada aqui. E ele... Obrigado. Tem gente ligadíssima aqui, ó. Quem é esse Tiago? Aula de escola bíblica dominical. Esse Tiago, que é irmão do Judas, é o pastor principal em Atos 15 da Igreja Batista de Jerusalém. Esquece o Batista, tá? Isso aqui é por minha conta. Da Igreja Cristã de Jerusalém. Ele se coloca como servo. O que é servo, gente? A palavra no original é doulos, que significa escravo. Ele não está aqui se apresentando, eu sou o cara, eu sou irmão de Jesus, meu irmão aí, ó, está na crista da onda, eu sou Judas, o irmão de Jesus. Não, ele é o quê? Servo. Um cara para defender a fé já tem que ser uma pessoa humilde. Porque tem muito crente orgulhoso, que se acha superior aos outros, olha os outros com um olhar de preconceito. Ele se coloca assim, eu sou um servo de Jesus. E Jesus falou que todos nós devemos ser servos. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E nós que somos seguidores desse Cristo, a gente acha que nós devemos exigir, querer que as pessoas nos sirvam. Então, gente, olha só como isso é importante. Ele é humilde, não é? E aqui, aos que foram chamados, olha, todos são chamados, mas nem todos atendem ao chamado. Você já atendeu ao chamado? Você já entendeu que Jesus te chamou e deseja te incluir no plano de salvação? Isso é um privilégio muito grande. Porque somente quando a gente entende esse chamado, a gente é arrastado, a gente é constrangido para seguir Jesus por amor. E aqui ele usa essas palavras, né? Ele nos chama das trevas para a luz, da morte para a vida, da escravidão do pecado para a liberdade para servir o Deus vivo e verdadeiro. Antes éramos adoradores de deuses pagãos. Alguns de nós aqui éramos muito supersticiosos, mas ele iluminou nosso coração, nosso entendimento.
amados. Gente, será que nós compreendemos o que significa que fomos amados não por mérito, não por merecimento nosso, para ninguém ficar se achando? João fala em 1 João 3:1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, o fato de sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor é esse, que Deus nos ama em Cristo. Ele nos olha como olha para Cristo, porque Ele nos perdoa em Cristo e nos enxerga como se fôssemos pequenos cristos amados pelo Pai. Aquela fala de Deus no batismo de Jesus, este é meu filho amado, em quem tenho prazer nele. Deus pode falar a mesma coisa a nosso respeito. Você é um filho amado, eu tenho prazer em você, eu te criei para mim. Como é bom a gente, várias vezes, o Novo Testamento fala para a gente agradar a Deus, porque Jesus procurava agradar o Pai. Chamados, amados e guardados. Irmãos, às vezes a gente subestima quem nós somos em Cristo. Nós temos uma posição tão elevada. Efésios capítulo 2 fala que Deus nos assentou nas regiões celestiais, o mundo invisível dos anjos, dos demônios, não dos anjos bons, mas dos demônios. Eles nos veem como pessoas especiais. Os demônios têm medo da gente. E eu falei aqui recentemente, não fique com medo do diabo. Ele é que corre de medo de você. Porque toda autoridade foi dada para Jesus no céu e na terra, e nós estamos debaixo da autoridade de Jesus. Então não tenha medo desse mundo mau. 1 João 5,18 fala que Deus é fiel e nos guardará do maligno. Agora o maligno, ele nos odeia. Ele quer ver a nossa vida desgraçada. Ele tem prazer, ele manipula. Ele usa pessoas para nos ferirem. Ele usa até parentes da nossa família para jogar uma seta assim inflamada, para você ficar para baixo. Às vezes você começa o dia assim animado e vem já, às vezes até no WhatsApp, uma provocação, um desdém, um menosprezo, um desprezo, uma indiferença, às vezes um olhar. Mas olha, Romanos 8:37, ainda é chamado o cântico de vitória do cristão. Romanos 8, a partir do 31, até terminar o capítulo. Lá fala assim, que diremos nós, em vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vai fazendo uma lista lá, uma lista de situações, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem angústia, nem provações, nem perseguições, nem perigos, nem fome, nem a espada, nem anjos, no caso anjos do mal, potestades, poderes das trevas, nem coisas do presente, nem coisas do futuro. Ele termina o capítulo dizendo, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, guardados por Cristo Jesus. Então Judas está nos relembrando verdades que nós já conhecemos. Ok? Agora vamos continuar o texto. Vimos só um versículo até agora. Olha só. Judas é assim um supra-sumo, é um tônico. Sabe um leite moça, que é o leite condensado, né? É uma epístola condensada de verdades. De novo, amados. Quem é outro apóstolo que costuma nos chamar de amados? João. Aprendeu com Joãozinho, hein? Amados. Embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação. Olha o tema que ele ia escrever. Qual é o tema, gente? Salvação. Esse é o tema original da carta, mas ele mudou. Mudou por quê? Ele explica,
eu ia escrever sobre a salvação, que nós temos uma coisa em comum, que é a salvação em Cristo. Nós entendemos a salvação. Senti, e aqui a gente pode depreender, né? O Espírito Santo moveu o coração dele, que era necessário escrever, insistindo, isso aqui é veementemente, que batalha, aqui é uma linguagem militar, tá? Ele pega emprestado a linguagem que os generais usam para seus soldados, uma linguagem militar, é um clima militar aqui. É assim, parece que o Espírito Santo fala: Judas, toque a trombeta, alerta o povo. Nos coloca como soldados aqui, estão entendendo? Para que batalhassem pela fé. Que fé é essa? De uma vez por todas, entregue ou confiada aos santos, aos cristãos, aos separados, aos seguidores de Jesus. Deus nos deu um tesouro. Lembra do tesouro que eu acabei de falar? Esse tesouro é a fé em Jesus Cristo. Isso é tão sério que Jesus conta numa parábola que um homem, certo dia, andando no lugar que era loteado, ele encontrou um terreno. E andando ali naquele terreno, talvez ele tropeçou, não fala que ele tropeçou, mas fala que ele encontrou um tesouro debaixo da terra. E era muito comum na época esconderem tesouros em campos. E às vezes a pessoa morria, aquele tesouro ficava lá, o cara que enterrou não contou para ninguém onde estava. Então era muito comum esse tipo de coisa. Um homem encontrou um tesouro no terreno. O que ele fez? Alguém lembra da história? Ele vendeu tudo que ele tinha: a casa, a mobília, a cama, o cachorro. Só não vendeu a esposa e os filhos. Mas tudo que tinha valor, ele reuniu e comprou aquele campo por causa do tesouro. De certa maneira, quando você entende quem Jesus é e o que ele fez por você, a gente abandona tudo que tem valor, no sentido assim, nada te segura. Você entendeu? A gente abre mão assim de sonhos, de família, assim, uma família que tem uma outra fé. A minha família tinha uma outra fé. Eu venho de uma outra história de religião. Mas quando eu encontrei Jesus, Cristo falou mais alto, mais forte que a religião da minha família. Eu abri mão daquela herança, daquela carga familiar, de sonhos futuros do Edgar, ambições minhas, vaidades minhas. Renunciei porque eu encontrei algo mais valoroso do que todos os sonhos meus. É o que aconteceu com aquele homem da parábola. Se a fé é tão preciosa, nós precisamos defendê-la, guardá-la e não sermos enganados pelos falsos mestres. Por que a gente tem que defender a fé conforme Judas? Porque há falsos mestres enganadores. Gente que está fazendo de tudo para te seduzir, para te enganar, para você abandonar o que você já sabe. Para a gente ter uma ideia, aqui, ó, eu não vou falar os outros versículos, senão eu vou falar as pregações dos outros pastores a partir de domingo que vem. Eu só vou parar aqui no 4 para a gente já começar a identificar quem são os falsos mestres. Certos homens e mulheres, tá? Homem é um termo genérico que refere a homem ou mulher, cuja condenação já estava sentenciada. São pessoas condenadas, tá? Porque eles recusaram completamente a fé verdadeira. O coração está endurecido, eles não ouvem mais. Há um certo tipo de pessoa que lá em João fala,
Irmãos, não o recebais em casa. A Bíblia, ela joga pesado contra o falso mestre. Porque eles são indecentes, é o que esse texto aqui vai falar, perversos, mal intencionados, exploradores. Esse versículo, por exemplo, a condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se, eles são sorrateiros. Eles infiltram, eles são dissimulados. Eles se dizem que são crentes também. Eles se dizem que são evangélicos também. Eles cantam as mesmas músicas. Carregam a Bíblia. Mas eles têm falsos mestres, como os Testemunhas de Jeová, como Mormons, como outras seitas que têm homens que falam que descobriram outro evangelho. Os muçulmanos falam que Maomé é superior a Jesus. Aí tem um outro livro. Todos eles têm um outro livro. Acho que os Testemunhas de Jeová, tenho certeza que os Testemunhas de Jeová têm uma outra tradução da Bíblia, deturpada, para provar que Jesus não é Deus. Eles mexeram na gramática do texto, isso é comprovado. O fundador dos Testemunhas de Jeová, você pode pesquisar na história, foram processados nos Estados Unidos por mexerem no livro, que é a Bíblia, né, para criar a tradução Novo Mundo das Escrituras. Dissimuladamente. Quando eles vêm conversar com você, nós cremos em Jesus também, nós temos uma Bíblia também, nós temos uma revelação muito mais nova que a sua. Transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. O falso profeta não está escrito assim na testa dele, eu sou um falso profeta. Eles não se apresentam assim. Essa fé que foi entregue, ela não pode ser mudada. Nós não temos que reinventar nada. Nós defendemos alguns valores, sabe quais são? A inerrância da Bíblia. Que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e ela está completa. Nós não precisamos de revelações novas. Nós cremos na autoridade e na suficiência da Bíblia. Tem pastores famosos dizendo que a Bíblia precisa ser reeditada, ser atualizada. Nós não cremos assim. Nós cremos que a Bíblia já é atualizada. Outra coisa, gente, eles no Novo Testamento sabiam, né, que essa fé já foi entregue aos crentes. Por que a gente tem que batalhar? Porque tem gente mentirosa. Eu falei nome de seitas aqui, mas deixa eu te falar uma coisa. Tem movimentos entendidos como gospel que estão negando, estão achando que nós somos muito rígidos. A Bíblia é muito rígida. Não é bem assim, né? Tem muita coisa na Bíblia que não é para a nossa época. Casamento homem com homem é normal. A nossa cultura aceitou. E a Bíblia não é contra isso. Tem gente falando assim, olha, nós temos uma revelação mais importante do que a que os apóstolos deram. Esses caras aqui, eles falavam para os irmãos, que era uma doutrina na época, chamada gnosticismo. Essa doutrina do gnosticismo pregava que nosso corpo vai ser destruído. É algo mais ou menos assim. O nosso corpo é cheio de pecado. Pessoal, já que a gente peca demais, já que Deus nos perdoou, já que a cruz cancela todos os nossos pecados, para que vocês são tão rígidos? Não precisa rigidez. Viva normal, porque no final, Deus vai perdoar todo mundo e está todo mundo bem na fita. Jesus morreu por todos nós. Quanto mais você pecar, mais Deus vai perdoar. Então, comamos e bebamos e pequemos à vontade, porque a gente vai morrer mesmo, vamos ser perdoados. Você percebe a sutileza disso? Estou falando de uma maneira meio grotesca, mas é mais ou menos assim. A Bíblia fala que Jesus nos libertou do poder do pecado. Eles falavam assim, Jesus nos libertou para a gente poder pecar.
Você percebe a diferença? Então nós somos livres agora. Ah, irmãos, não é assim que diz a Bíblia. Romanos 6,4 fala, não reine o pecado em seu corpo mortal para você ser obediente a ele. A gente vai sempre lutar. Você é cristão? Deixa eu te falar uma coisa. Nós sempre vamos lutar contra o pecado. Até a gente está dentro de um caixão. Porque Gálatas capítulo 5 fala que há uma inimizade entre o espírito e essa natureza pecaminosa cheia de paixões. O espírito tem ciúmes. Quando a gente tem um pensamento indevido, ele nos cutuca. A gente sente um mal-estar quando a gente faz alguma coisa. Já aconteceu com você assim? Puxa vida, não devia ter feito isso, não devia ter visto isso. Que incômodo. Tomara que esse incômodo nunca desapareça de você. Porque a gente só vai parar de pecar, sabe quando? Quando a gente morrer. Ah, pastor, então a gente vai sempre pecar? Ninguém consegue viver sem pecar, mas ninguém precisa viver sem perdão. Então a gente deveria ser bem rápido, né? Pecou, corre para a cruz. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados e purificar de toda injustiça. Que maravilha esse versículo, né? A gente sente um bem-estar tremendo quando a gente confessa os pecados. Então eles deturparam a Bíblia. Cada cristão, vamos ler juntos? Cada cristão é responsável por preservar, viver e defender a fé verdadeira. Você defende sua fé? Será que nossa vida é um testemunho de uma transformação? Meu filho está lendo um livro de A Igreja Perseguida, e ele estava mostrando para mim algumas páginas que falam de situações assim que quebra a gente, viu? De aquele irmão André, que é o chamado contrabandista de Deus, que contrabandeava Bíblias para os países comunistas. Ele andava de fusquinha ali na Europa, levando Bíblias para os países que eram fechados, e ele distribuía Bíblias. Por isso é chamado o contrabandista de Deus. Um livro muito interessante. E tem outros também da mesma linha, que conta de cristãos que eles eram muito torturados. Coisas horríveis, gente. Você não sabe o que é sofrer. O que irmãos nossos, e ainda hoje em nossos dias, sofrem, mas não negam a fé. Eles experimentam o que significa vós sereis minhas testemunhas. Sabe o que significa a palavra testemunha no original da Bíblia? Vós sereis meus mártires. A ideia ali é que você é uma testemunha de Jesus a ponto de morrer. Aí meu filho estava falando que eles faziam umas caixas cheia de pregos, que a pessoa ficava, às vezes, 2 dias, nessa caixa de pregos pontudos, todo cheio de pregos, de todos os lados, não podia se mexer, não podia ali em pé, por 2 dias, torturas e torturas, e às vezes tirava a pessoa dali, defecava, mandava os outros presos defecarem naquela pessoa, e amarrava numa cruz, e ficava ali pendurado horas e horas também, castigando, mas eles não, é coisa assim que você fala assim, quanta coisa repugnante, mas parece que Deus mandava uma graça especial para esses cristãos, que eles amavam seus torturadores, não negavam sua fé. Às vezes a gente fala que a gente sofre porque o almoço atrasa, né? Porque o ônibus demora. Que sofrimento, né? Levar uma marmita, que sofrimento, né, gente? A gente não sabe o que é sofrer, tá? Nós não sabemos o que é sofrer, o que é batalhar pela fé, por amor a Jesus. Ah, você foi esquecida no aniversário? Ah, não te convidaram para o casamento? Você está sofrendo? A gente não sabe o que é sofrer. Queridos, vamos avançar. A epístola de Judas fala que esses falsos mestres são confrontados, são condenados e eles são corrompidos. Você vai ver a linguagem pesada que Judas chama esses caras aqui. São metáforas assim, são ondas bravias, são adúlteros, são gente
hipócrita que vem nas suas festas, se banqueteia com vocês, mas os olhos deles estão cheios de adultérios. Eles estão nos cultos, mas eles têm outras intenções. Ele joga bem pesado. Vai lendo Judas aí durante a semana, para quando você vir semana que vem, aproveitar melhor. Eu fiz aqui um pequeno esboço para a gente entender sobre a fé, e ela se manifesta de maneiras diferentes. Tá certo? A fé salvadora. A fé salvadora, pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, se orgulhe. Então, nós somos salvos pela fé salvadora. A fé salvadora é quando nós depositamos a confiança só em Jesus. Só Jesus salva. Quer ver um exemplo? Para ilustrar isso aqui, a gente tinha um método de evangelismo antigo, chamava evangelismo explosivo, que significava assim, essa cadeira significa o Edgar. Eu confio que eu vou para o céu pelo meu esforço. Eu acho que eu sou bom, não faço mal a ninguém, frequento uma igreja, faço boas coisas, sou uma boa pessoa. Eu estou confiando que essas coisas estão me levando para o céu. Essa cadeira aqui significa Jesus. Essa cadeira significa eu, pecador. O que eu faço? Peco. Tenho qualidades? Algumas. Mas na minha essência, meu coração é enganoso, eu sou corrompido. Tenho um ego muito grande dentro de mim. E eu estou confiando que as minhas bondades me levam para o céu. Essa cadeira significa Jesus. Ele nunca pecou. Ele é o Filho Santíssimo de Deus. Perfeito. Qualificado. O que ele fez? Morreu na cruz. Derramou o sangue para me salvar. Ou eu continuo confiando que eu sou meu Salvador, ou eu tenho que tomar uma decisão de depositar minha confiança, segurança em Jesus. Essa decisão, essa transferência precisa acontecer em nossa vida. Se essa fé, não em mim, mas no que Cristo fez na cruz, se eu não transferir minha confiança para Jesus, eu não conheço a fé salvadora. Estão me entendendo? Tomara que você já tenha depositado a sua confiança só em Jesus, porque essa é a fé salvadora. A fé também se manifesta como conteúdo do Evangelho. Pastor, o que você quer dizer com isso? O que Judas falou, para a gente batalhar pela fé, ele está se referindo a essa fé, o conteúdo do Evangelho. Qual é o conteúdo do Evangelho? Um conjunto de verdades que nós abraçamos. Todos os ensinamentos de Jesus. Que a gente é pecador, que precisa nascer de novo, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus vai voltar na segunda vinda dele. Tudo isso é um conjunto de verdades que é chamado de fé. Esse versículo aqui, Atos 6:7, está falando que os sacerdotes judeus, eles abraçaram, eles foram obedientes à fé. Eles deixaram o judaísmo e abraçaram essa nova fé, que é o conteúdo do Evangelho. Estão me entendendo? Conjunto de verdades? É o que Judas está falando. A gente batalha a gente não abre mão das verdades que nós conhecemos. E essa fé aqui, gente, confiança no Deus do Evangelho. Essa fé aqui é o nosso arroz com feijão. Esse versículo diz o quê? O justo viverá pela fé. Você nunca vai esquecer isso? Romanos 1:17. Tão fácil guardar esse versículo, né? O justo viverá pela fé. 4 palavras. É um estilo de vida. Por que a gente ora? Será que a gente ora? Vou orar, né? A igreja fala para a gente orar. Vou orar. Obrigado, Deus, por essa comida. Não consigo orar 10 minutos. Não?
Não consegue conversar com um amigo mais chegado que o irmão, que é Deus, por 10 minutos? Ou a gente ora por obrigação? Ou a gente ora pelas pessoas por obrigação? Aqui é um estilo de vida que a gente confia. A gente ora, não por obrigação. Às vezes eu sinto que falta isso em mim. Orar mais com mais fé, com mais confiança. Deus intervém. Deus falou para orar. E essa fé aqui, gente, dom espiritual. Aqui, 1 Coríntios 12, 9, fala de vários dons. Dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de administração, dom de contribuição, dom de evangelismo e o dom da fé. Tem um certo tipo de pessoa que tem uma fé como dom espiritual, mas é uma fé assim, gente, é de uma grandeza assim, que a gente precisa de várias pessoas assim na igreja. Quando eu era solteiro, eu vou desabafar um pouquinho aqui para vocês. Quando eu era solteiro assim, jovem, meio avoado assim, aí uma vez eu era pastor de outra igreja, passei 3 anos na Batista da Fé. Aí uma vez eu contei para uma senhora assim, sabe que às vezes me bate uma dúvida, será que Deus existe mesmo? Será que esse conjunto de ensinamentos que eu aprendi, será que isso é verdade? Aí eu contei para essa senhora, né, uma área de fraqueza da minha vida, naquela época, tá, gente? Sabe o que ela falou para mim? Isso nem passa pela minha cabeça. Toma! Mas ela tinha uma fé assim, gente, que ela arrastava a gente. Você já viu pessoas assim, que às vezes parece que você tem que carregar uma montanha? Aquela pessoa fala assim, vai dar certo, eu vou orar por você. Aí você fala assim, meu Deus, o que é isso? Essas pessoas, elas nos inspiram. Elas vão para cima. Louvado seja Deus. Aí você fala assim, entendi, eu entendi. Se tem gente que tem o dom da fé, eu vou levar minha fezinha meia boca por aí, que tá tudo... Não. Não é porque alguém tem o dom da fé que a gente não vai crescer na fé. Não é porque alguém tem o dom de evangelizar que você não vai evangelizar. Não é porque alguém tem o dom de contribuir com muito mais facilidade do que muitos de nós. Não é porque ele tem o dom de contribuir que eu não vou contribuir. Porque todos nós somos chamados a servir com os nossos dons. Todos nós. Não está escrito ir de pregar o evangelho? É só para quem tem o dom de evangelizar ou é para todo mundo? Ou é para todo mundo? Para todo mundo. Tá certo? Bom, explicando isso, gente, eu vou conduzindo aqui para os finalmente. Viver pela fé é manter os olhos fixos em Deus e não nas circunstâncias. A fé não elimina as tempestades. A fé nos ensina a atravessar as tempestades em paz. Uma vez eu vi uma figura assim, um rio caudaloso, um rio com as águas assim, tempestuosas, e naquela imagem, numa árvore, tinha um passarinho, assim, no galho, tranquilo, no meio da chuva, do temporal, aquele passarinho ali, sereno. Aquele mostrou para mim, puxa vida, algo tão frágil, e aquela tempestade em volta, raios e tudo mais, e aquele passarinho. Era um quadro assim, muito interessante, né? Quem vive pela fé aprende que o invisível é mais real do que o que se vê, porque Deus trabalha no invisível. É por isso que 2 Coríntios 5,7 fala para a gente não olhar, não andar pela visão, mas pela fé. Você anda pela fé? Ou você está tão ligado que você acha que Deus não intervém? Se você acha que Deus não intervém, se você acha que Deus não muda as situações, sabe o que Jesus te fala? Seja conforme a sua fé. Essa é a regra do reino. Você não acredita?
Ah, é do jeito que você acha? Seja então conforme a sua fé. Porque somente quem crer verá a glória de Deus. Não é isso que Jesus falou? Se creres. Não é se veres. Se creres, verás a glória de Deus. Eu peguei um depoimento de um pastor que ele fala assim: eu servi 31 anos numa igreja. Ao longo desses 31 anos, eu descobri 2 tipos de fés. Tem um tipo de fé que diz assim: se isso acontecer, eu vou crer. Tem uma outra fé que diz ainda que eu creio. Esse que diz se, ele diz assim: se tudo estiver indo bem na minha vida, se tudo que eu colocar a mão, Deus prosperar, se as pessoas que eu amo não morrerem enquanto eu viver, se eu tiver sempre um bom emprego, não passar por angústias pesadas, se eu prosperar, for feliz, ter sucesso na vida, as portas se abrirem para mim e eu realizar os meus sonhos, eu farei orações, eu irei à igreja e eu vou dar tudo o que eu disponho dar. Essa é uma fé, se isso acontecer. A outra fé, que esse pastor estava dando um depoimento, ele diz assim: ainda que o mal prospere, ainda que eu sofra no Getsemane. Getsemane é o lugar onde Jesus suou gotas como sangue. Ainda que eu perca meus bens, ainda que eu perca minha família, ainda que uma doença me consuma, eu vou confiar no Senhor. Por isso Jó falou: ainda que ele me mate, eu continuo confiando nele. Abacuque, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada. Isso aqui significa você ir ao mercado e as prateleiras estão vazias. Significa que na despensa da sua casa você ficou desempregado, ainda que os rebanhos morram nos campos. Imagine uma seca que o gado definha e morre. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e vou exultar no Deus da minha salvação. O Senhor, soberano, é minha força. Lindo isso, não? Qual é a sua fé? Se e põe condição para Deus? Ou você já alcançou um grau de maturidade que você fala assim: eu entendi. Eu entendi o que significa seguir Jesus. E eu quero essa fé para mim. Porque uma fé que só faz minhas conveniências, essa fé não serve para nada. É o que todo mundo quer. É por isso que Jesus repreendia as pessoas. Muitas vezes, sabe, Jesus falava assim: ó pessoas demoradas para crer. Ó corações endurecidos para crer. E fala que ele não fez muitos milagres em Nazaré, porque as pessoas não acreditavam nele. Ah, você não acredita? Não vou fazer milagre aqui. Eu vou fazer milagre lá. Mas ele também elogiava. Lembra do centurião?
o centurião falou: Jesus, eu não sou digno de que o Senhor vá na minha casa. Eu não sou digno. Eu tenho lá um empregado que eu amo demais, um homem bom. Ele está morrendo. Jesus, eu sou um centurião. Centurião é um chefe de 100 soldados. Eu digo para um soldado: vai, ele vai. Eu digo para outro: volta, ele volta. O Senhor não precisa ir na minha casa. Basta uma ordem do Senhor. Meu servo vai ser curado. O que Jesus falou para ele? Vai, ele já está curado. Aí Jesus fala assim: nem em Israel eu vi uma fé como essa. Ele elogiava. E várias pessoas ele elogiava assim. Mas ele também falava, né? Os discípulos vacilões com medo da tempestade. E ele acalma a tempestade e fala: vocês são tão tímidos, homens de pouca fé. Para concluir nossa fala agora à noite, dia 31, agora de outubro, foi comemorado o dia da Reforma. A Reforma Protestante. Sabe quantos anos tem a Reforma? Alguém sabe? 508. Não sei se a pessoa estava de manhã. Estava de manhã, não. Mas você acertou, tá? Parabéns. Quando foi a Reforma? 1517. Lutero, ele era um monge agostiniano, da linha do teólogo Agostinho. Ele morava na Alemanha. Estão comigo? Alemanha. Lutero vai fazer uma viagem para Roma, que era onde morava o Papa. Tá certo? Lutero estava em Roma e tem uma escada enorme lá, chamada Escada Sagrada. E contava-se na época que quem subisse a escada de joelhos iria diminuir o tempo no purgatório, seja da pessoa ou de algum querido dela. Então o Lutero falou assim: eu vou aproveitar que eu estou em Roma e vou subir essa escada de joelhos, que era uma escada bem íngreme. E ele começou então de joelhos subir a escada. Lá pelas tantas dos degraus, enquanto ele refletia na grande culpa, que ele procurava tirar a culpa da vida dele, maus pensamentos, cobiça, uma série de coisas que todos nós lutamos, e ele sentia aquela culpa enorme, aquele senso de que por mais que ele se esforçasse, ele não conseguia ir para o céu, mas acreditando que a penitência tiraria a culpa dele, ele empreendeu aquela subida. Aquela busca de paz. Lá pelas tantas, um versículo o arrebatou, que foi esse versículo aqui, ó. Romanos 1, 17. Começou a introjetar, entrar na mente dele. O justo viverá pela fé. O justo viverá, que ele andava estudando Romanos. Aí veio esse versículo: o justo vai viver pela fé. É justificado pela fé que a gente tem paz com Deus. Esse que é Romanos 5:1 e Romanos 1:17. O justo viverá pela fé. Justificados pela fé, tenho paz com Deus. O justo viverá pela fé. Parece que o entendimento dele, assim, abriu os olhos dele, e ele falou assim: peraí, se é pela fé que eu devo viver, o que é que eu estou fazendo? Aí ele se levantou dos degraus, desceu a escada. Isso foi em 1511. Agora, gente, para enfrentar um poderio da religião oficial, debaixo do Papa e tudo mais, não foi fácil. Durante esses 6 anos, de 1511 a 1517, ele foi lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Quando chegou em 1517, ele criou coragem e escreveu 95 teses que a Bíblia defende, entre elas, o justo viverá pela fé,
E o povo não tinha acesso à Bíblia, porque a Bíblia era em latim, e ele traduziu a Bíblia para o alemão a partir disso aí, e pregou na porta da igreja central de Wittenberg, é o nome da cidade lá, e ali foi o estopim da Reforma Protestante. A partir dali, começou um novo movimento, assim, de que não precisa fazer força para ganhar o céu, não é pelas obras, não é por penitência, é pela morte de Jesus na cruz. Sola fide. Sola quer dizer somente. Fide quer dizer fé. Somente pela fé. E os reformadores dos anos posteriores criaram as 5 solas. Não esquece as 5 solas, tá? Vamos lembrar aqui as 5 solas que o movimento protestante deixou esse legado para nós. Sola fide, sola quer dizer somente. Fide, em latim, quer dizer fé. Somente a fé. Sola gratia, somente a graça. A gente é salvo pela graça. Sola scripturae, somente as escrituras têm autoridade. Sola deo gloria, somente dê glória a Deus. E o último sola, não estou conseguindo lembrar. Sola fide, sola gratia, sola Christus. Cristo é suficiente. Você tem acesso direto a Deus. Não depende de sacerdote. Como ele era um sacerdote, Jesus é suficiente. Queridos, que Deus nos ajude a ter essa fé verdadeira e a batalhar por ela. E para encerrar, o Judas vai terminar, ainda não é o final, tá? Mas olha, encorajamento. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima, preciosíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor os leve, porque a misericórdia que nos leva para o céu, a misericórdia é Deus nos poupa de derramar a ira. A misericórdia é isso, Deus nos livra da ira. E a graça é Deus nos dá o que nós não merecemos. E a misericórdia, Ele nos poupa do que nós merecemos, que é a ira. Nosso Senhor os leve, olha a segunda vinda, os leve para a vida eterna. Que Jesus, nosso Senhor, nos leve. Amém? Meus irmãos, tomara que o que nós ouvimos hoje nos leve a um passo mais elevado de confiança em Deus. Há decisões assim, em momentos como esse, de firmar, fortalecer a fé. Eu desejo que cada um de nós, quando chegar no final da nossa vida, a gente possa falar aquelas palavras célebres de Paulo: eu combati o bom combate, que é a batalha pela fé, né? Acabei a carreira, eu guardei a fé. Você já entendeu o que significa andar pela fé? Lá em Hebreus capítulo 11, fala uma lista de homens pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Esse é um tônico energético que vai nos ajudar a passar pelos bons e maus momentos. Talvez alguns de vocês estão enfraquecidos na fé. Jesus te repreendeu hoje. Porque quando ele repreendeu aqueles discípulos, ele repreende ainda hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está falando para você: acorda, porque eu tenho uma nova vida para você. Talvez algum esteja afastado, desviado, fugiu da guerra, abandonou a fé. Ele está te chamando: volte, volte, porque eu amo você. E aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma eu rejeito. E se você está ferido, Ele vai ajudar você a sarar, a recuperar as forças para batalhar pela fé. Talvez alguém hoje
está aqui presente e não entendeu ainda, não fez essa decisão de entregar a vida para Jesus, de falar: Jesus, eu abro meu coração e te convido para entrar em minha vida. Eu transfiro a minha confiança para o Senhor na cruz. Tem alguém que gostaria de fazer essa oração hoje? Só levanta a sua mão e eu vou orar por você. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu entendi que eu preciso entregar a minha vida para Jesus Cristo. Tem alguém? Não quero prolongar, mas quero te dar uma oportunidade. Tem alguém que está fraco e fala: pastor, ore por mim. Eu passo um momento difícil na minha vida. Eu preciso me reanimar na fé. Levanta a mão, eu quero orar por você. Amém. Alguém mais? Amém. Ó Deus, obrigado, Pai, por esse momento. A nossa oração é que sejamos uma igreja de uma fé tão viva, tão real, que ultrapassa essa rotina automática que nós vivemos. Uma fé que nos tonifica, que nos equipa, que nos dá resiliência de aguentar firme. Ó Deus, obrigado por esse tesouro tão valioso, porque nós fomos resgatados de uma maneira vã de viver, não por ouro, não por pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Jesus, derramado na cruz a nosso favor. Foi pago um alto preço. Ó Deus, nós glorificamos o Teu nome, nós nos curvamos em adoração. Ó Deus, abençoe essas pessoas que levantaram as mãos, renove suas forças. Ó Deus, nos ajude a ser soldados combatentes, soldados e soldadas fiéis. Nos ajude, Senhor, porque é no poder do Espírito. Nós somos fracos, mas nós temos um companheiro invencível, que é o Espírito Santo de Deus em nós. É Ele que nos ajuda a travar as tuas batalhas, que nos ajuda a ter poder para testemunhar. E oramos para que mais e mais pessoas abracem essa fé, que o Senhor nos use como instrumentos para falar, para contar para as pessoas que há uma vida sobrenatural de Deus em nossas vidas, que é por Ele e é para Ele. Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor do Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo continue conosco, agora e para sempre. Amém? Amém?